Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática da segunda série. Meu nome é professor Bartô e hoje nós vamos trabalhar teorema de Birner. Então acompanhe comigo aí a definição desse teorema. Então olha só, o teorema de Birner, se dado duas matrizes A e B, quadrada de mesma ordem ou ordem maior que 2, então nós teremos a seguinte situação. O determinante da matriz A vezes a matriz B será igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B. Então, vocês percebem aí que há uma distributividade, né, dentro dessa propriedade. E aí, falando em propriedade, o teorema de Birner nada mais é do que a sétima propriedade estudada no estudo de matrizes, tá? Por quê, gente? Vocês viram em aulas anteriores algumas propriedades fundamentais, né, para se trabalhar o determinante. E aí o aprofundamento é esse teorema de Birner que é dado como uma propriedade, certo? Então vamos a um exemplo para vocês fixarem e ver como é trabalhado esse teorema de Birner. Então acompanhe comigo. Pela definição, nós temos que ter duas matrizes. Então primeiro vamos trabalhar a matriz A. Na primeira linha da matriz A, nós temos os elementos 1, 2 e 0, e na segunda linha nós temos os elementos menos 1, 3 e 2. Na terceira linha, nós temos os elementos 0, 1 e 4, certo? Pelo teorema, ou pela regra de Sarry, nós podemos extrair ou resolver essa matriz, né, e obter o determinante dela, tá? Então, acompanhe aí que nós temos a matriz com todos os seus elementos e fora dela vocês vão ter duas colunas. Observe que é a repetição da primeira coluna e a repetição da segunda coluna. E aí é só lembrar um pouquinho das aulas anteriores, da regra de Sarry, e aí nós vamos resolver esse determinante. Então, acompanhe aí que a resolução é bem simples, tá, gente? Então, nessa linha nessa linha tracejada, nós vamos multiplicar o 0 vezes 3 e vezes 0. Nós teremos o resultado 0. No próximo tracejado dessa linha, nós temos os elementos 1, 2 e 1. E aí o produto desses números, nós temos o menos 2. De igual forma, nós temos também o produto de 2, menos 1 e 4. E nós temos o resultado 8. Agora nós vamos mudar o sentido dessa seta, certo? Então acompanhe aí que essa diagonal agora vai se trabalhar o produto dos elementos 1, 3 e 4. E aí o produto dele é 12. A próxima linha tracejada nós temos os elementos 2, 2 e 0 e o produto dele é 0. O próximo tracejamento aí, nós temos o 0, menos 1 e 1. E o produto dele é 0. Então, observe que nessa primeira fase da regra de Sarry, quando você for multiplicar os elementos, você tem que observar os valores dos sinais, ou os sinais, né? Por exemplo, na primeira diagonal, 0 vezes 3 vezes 0, nós temos o valor 0. E aí 0 não é positivo e nem negativo. Já na segunda linha, nós temos o produto de 1, 2 e 1. Quando você faz o produto desses elementos, você terá a resposta 2. Aí você poderia muito bem me perguntar, mas por que está menos 2? Aí vale você relembrar, buscar em sua fonte de pesquisa no seu caderno, que você anotou a aula anterior, e você vai perceber que nessa diagonal, esses três elementos, primeiro, você deve inverter o sinal desse número, certo? Já a segunda parte, permanece o sinal que está. Beleza até aqui?
Então vamos determinar o valor desse determinante A. Então, organizando esses elementos, então ficará 0 menos 2 mais 8 mais 12 mais 0 e mais 0. Observe que na parte de cima nós tivemos solução e nós temos 6 elementos. Então, de igual modo, quando for determinar o determinante dessa matriz A, ela também tem que aparecer aí esses 6 elementos, tá? E aí, resolvendo essas operações de adição, subtração desses números, você terá o determinante da matriz A, que é 18, certo, gente? E aí nós temos o determinante da matriz A. Mas só que está faltando agora a matriz B do nosso exemplo. Então acompanhem comigo aí o determinante de B. Nós temos na primeira linha o 0, o menos 3, o menos 1. Na segunda linha o 1, o 5 e o 2. E na terceira linha o 2, o 0 e o menos 2. Da mesma forma que nós fizemos na matriz A, nós vamos fazer de igual modo aqui nessa matriz B, tá certo? Nós vamos utilizar a regra de Sarri, tá? Então, gente, para nós resolvermos essa matriz B, nós utilizaremos a regra de Sarri, né? Então, vamos pela diagonal, onde vocês estão vendo a setinha tracejada, né? E nós vamos fazer o produto do menos 1, 5 e 2. E aí nós teremos o resultado 10. Lembre-se que essa diagonal, ela troca-se o sinal, certo? Então, perceba que o resultado seria negativo, mas fazendo o produto pelo negativo, nós temos resultado positivo. Na segunda diagonal, nós temos o 0, 2 e o 0, e o produto dele continua 0, certo? Na terceira diagonal, nós teremos o produto de menos 3, 1 e menos 2. Teremos como resultado o menos 6. E agora vamos para a outra diagonal. E aí nós teremos o produto de 0, 5 e menos 2. Teremos resultado 0. Na próxima diagonal, menos 3, 2 e 2. Teremos como resultado menos 12. E na outra diagonal e última, nós temos o menos 1, 1 e 0. E nós teremos resultado 0. E aí nós vamos agora determinar o determinante dessa matriz B. Então ela ficará 10 mais 0, menos 6, mais 0, menos 12 e mais 0. E aí vocês percebam que a quantidade de elementos que está na resolução acima tem que estar nesse determinante. E agora basta você operacionalizar essas contas, né? E nós teremos o valor do determinante B, que é igual a menos 8. Então, o determinante da matriz B é menos 8. Gente, aqui vocês vão perceber que pela definição que está aí acima, na sua telinha, nós temos o determinante de A vezes o determinante de B, que será igual a 18. Então, observe na telinha aí que o determinante de A é igual a 18 e o determinante de B é menos 8. O produto desses dois elementos, nós teremos valor menos 144, certo? Então, acompanhe esse resultado, que pela igualdade que você está vendo no seu canto superior, onde nós temos escrito determinante de A vezes B é igual ao determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, elas são iguais. Então, nós teremos agora que definir o determinante de A vezes B. Por quê? Nós fizemos agora isoladamente o determinante da matriz A e depois nós fizemos a determinante da matriz B. Agora nós temos que validar isso. Então, acompanhe comigo como vai ficar essa resposta. Fazendo o determinante de A vezes B, nós teremos a seguinte situação. Vou ter a matriz A vezes a matriz B. E aí você sabe que aqui você tem que lembrar, voltar lá no seu registro do seu caderno, sobre o produto de matrizes, ou multiplicação de matrizes, onde você irá multiplicar a linha da primeira matriz vezes a coluna da segunda matriz. Como vai funcionar isso? Então acompanhe aqui, ó.
O determinante de A vezes B é igual, aí você vai perceber que eu vou multiplicar a linha por coluna em cada uma delas. E se a matriz que nós temos aí é de ordem 3, então o resultado desse produto obrigatoriamente tem que ter ordem 3 como resposta. E aí a nossa resposta desse determinante nós temos aí disposto nesse slide. Nós temos na primeira linha, depois que você resolve todas essas operações, nós temos como resposta na primeira linha 2, 7 e 3, 7, 18 e 3, e 9, 5 e menos 6. E aí você vai mais uma vez utilizar o teorema de Sarry e que por sua vez nós teremos o resultado menos 144. Lembra que no slide anterior, quando nós determinamos o determinante da matriz A vezes o determinante da matriz B, nós temos esse mesmo valor. Isso significa dizer que o teorema de Birnet aí é válido, tá? Que um elemento, o primeiro membro da equação será igual o segundo membro da equação. Ou seja, menos 144 é igual a menos 144. Então, o teorema de Birnet é válido nessa atividade. Tá ok? Nós temos duas observações a ressaltar aqui, tá? Como A e B são da mesma ordem, sempre existe o produto de A vezes B, embora nem sempre A vezes B, ou a matriz A vezes B, é igual a B vezes A. Mas a propriedade do teorema de Birnet permite escrever dessa forma, tá? Porque nós fizemos agora um exemplo e percebemos que ela foi válida. Menos 144 foi igual a menos 144. Então, essa primeira observação está ok. A segunda observação é que esta propriedade tem uma consequência muito importante. Sendo uma matriz quadrada inversível de ordem n maior que 2, nós temos a seguinte situação, que uma matriz A vezes a sua inversa, ela será igual à sua identidade. Ou seja, o determinante da matriz A vezes a sua inversa, nós teremos um determinante identidade também. E que essa identidade você sabe que ela tem valor igual a 1. Então a gente vai ficar por aqui nessa aula, né, sobre o teorema de Birnet. E aí eu vou pedir que vocês acessem a plataforma Eduque, façam as atividades complementares, tire sua dúvida com o seu professor e bons estudos aí com a matemática. Até a próxima!